Hoje a gente vai falar de objetivos, que é uma etapa super importante do projeto ou do seu trabalho acadêmico. Então, a gente vai discutir o que são os objetivos, qual a diferença entre objetivo geral e objetivos específicos. Vou apresentar alguns verbos que são interessantes de ser utilizados nos objetivos e também vou mostrar alguns exemplos para tentar facilitar um pouco o entendimento. Então, se você está com dificuldade nisso, quer aprender um pouco mais sobre, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Então, vamos começar tentando clarear um pouco as ideias do que seria o objetivo, os objetivos do seu trabalho. Eles, então, basicamente são as metas, o que você pretende atingir com o seu trabalho, aonde você quer chegar e também as etapas que vão precisar ser realizadas para que você chegue aonde você está se propondo. Então, ter objetivos claros, bem escritos, eles vão auxiliar a evitar desvios ou evitar de perder o foco do que você realmente quer. Durante a escrita, preparo e também a análise dos resultados de um trabalho, a gente acaba tendo muitos fatores que podem levar à distração e aí a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, ter um objetivo claro é importante tanto para você que está fazendo o trabalho, de saber aonde você quer chegar, todo o passo a passo, quais são as etapas para que você não se perca no meio do caminho, como também é importante para o leitor, para que ele saiba o que você fez e o que ele vai esperar do seu trabalho quando ele estiver lendo. Então, é importante para os dois lados, para quem está fazendo e também para quem está lendo. Normalmente, num trabalho acadêmico, a gente tem dois tipos de objetivo. Nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos. Mas qual a diferença entre os dois? O objetivo geral, como o nome já se propõe, ele é um propósito amplo da pesquisa. É o geralzão, assim, a ideia, a grande ideia do seu trabalho, né? Ou seja, também pode ser visto como o destino da sua pesquisa. E os objetivos específicos, eles são, na verdade, as metas que precisam ser atingidas para que você chegue no seu objetivo geral. Então, são etapas desse objetivo. E para fazer isso, eu preciso fazer tal coisa e tal coisa para finalmente eu conseguir chegar lá. Então, é a sua descrição de tudo que você das principais etapas que você vai ter que passar para chegar lá. Então, seria como se fosse as direções do caminho, né, de onde você vai seguir para chegar no seu destino. E como é que eu escrevo esses objetivos? Eu elaborei 4 passos que eu julgo importante na hora de você elaborar os seus objetivos para dar uma orientação, assim, né, um guia. O primeiro é utilizar verbos no infinitivo. Isso é completamente necessário de ser feito, já que você está listando o que você quer chegar, qual é a sua meta, seu objetivo, enfim, precisa ser utilizado verbos e eu vou mostrar mais para frente alguns exemplos de verbos que podem ser utilizados, ideias, né, sugestões de verbos que são interessantes de ser utilizados nos objetivos. 2, definir o contexto e a área de estudo. Lembrando, o objetivo ele tem que ser sucinto, mas ele tem que ser muito claro também. Então, você não pode deixar algo muito amplo para algo que o nome já diz. É o seu objetivo, é o seu alvo. Então, você precisa definir o contexto e a sua área de estudo. Terceiro, evitar juízo de valor ou conclusões dos objetivos. O foco do objetivo não é esse, não é você expor sua opinião, não é você dizer possíveis hipóteses ou chegar numa conclusão do que você imagina que vai ser. Esse não é o momento. Então, os objetivos, eles têm que ser neutros e imparciais. Só assim você realmente descrever ali, meu objetivo é esse. Por mais que eu já espere ou que eu muito provavelmente tenha certeza do resultado, esse não é o momento de você expor isso. Quarto ponto é coerência entre o objetivo geral e os objetivos específicos. Os meus objetivos específicos, eles estão alinhados com o objetivo geral? Eles têm relação com o objetivo geral? Parece óbvio, falando assim, tipo, lógico que eu tenho que ver isso. Mas, na escrita, às vezes,
não fica tão alinhado. Às vezes o objetivo geral ele está geral demais. Ele pode ser um pouco mais focado. Ou às vezes os objetivos específicos eles não necessariamente estão vinculados com o objetivo geral. Então você vai precisar ajustar o seu objetivo geral, pensar numa outra forma de escrever. Então, às vezes as ideias ficam claras na nossa cabeça, mas como eu já comentei em outro vídeo, a escrita ela é muito delicada. Então, às vezes a gente acha que está falando alguma coisa na escrita, né? Algumas pessoas têm mais habilidade com as palavras. Eu não me julgo sendo uma dessas. Então, a escrita é muito delicada. Às vezes você pode querer dizer uma coisa, achar que disse uma coisa, mas na leitura de outra pessoa não ficou muito claro aquilo. Então, é necessário refazer e repensar. Então, essas seriam 4 dicas que eu daria quando for escrever os seus objetivos. Então, aqui eu trouxe alguns verbos que podem ser utilizados no objetivo geral e nos específicos. Então, no geral, normalmente são utilizados verbos mais amplos, como analisar, conhecer, compreender, desenvolver, comparar, diferenciar. E nos objetivos específicos são utilizados verbos que realmente dão uma ideia de etapa, de algo que precisa ser feito. Vamos ver aqui, ó. Identificar, verificar, estimar, estabelecer, descrever. Então, por exemplo, para eu conhecer alguma coisa ou compreender alguma coisa, eu vou precisar identificar aquela coisa, eu vou precisar descrever aquela coisa e eu vou precisar estimar para eu conseguir conhecer ou compreender. Deu para entender? Eu vou trazer alguns exemplos também para ver se consigo facilitar um pouco mais. Aqui mais alguns exemplos de verbos. Então, se a sua pesquisa ela tem o objetivo de conhecer algo, então ela pode apontar, citar, classificar, definir, descrever. Se quer aplicar alguma coisa, então ela pode desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar. Se quer avaliar, então contrastar, decidir, escolher, julgar, selecionar, enfim. Só alguns exemplos de mais verbos que podem ser utilizados também nos objetivos. Bom, e agora começando com alguns exemplos, para tentar deixar um pouco mais claro. Uma pesquisa fictícia, onde o objetivo geral é analisar os fatores de risco associados ao desenvolvimento da diabetes tipo 2 em adultos acima de 40 anos. Eu ainda poderia ser mais específica e dizer de onde são esses adultos, né? Porque adultos acima de 40 anos é muito amplo. Então, eu poderia dizer adultos acima de 40 anos do município X, no estado X, entendeu? Porque ainda assim ficou muito amplo. Eu já fazendo uma crítica que é o meu objetivo do exemplo, mas enfim. E aí, os objetivos específicos seria identificar o perfil alimentar e de atividade física dos participantes da pesquisa, comparar os níveis de glicose em jejum entre o grupo de controle e o grupo de estudo, verificar a relação entre o índice de massa corporal e a prevalência de diabetes tipo 2. Exemplos aqui hipotéticos de objetivos específicos para esse objetivo geral. Vamos ver o próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, o objetivo geral foi de avaliar o impacto das atividades humanas na qualidade da água do Rio São Francisco. Então, eu especifiquei que água é essa, é do Rio São Francisco. Então, o que é que eu quero? Avaliar o impacto das atividades humanas. Para eu conseguir isso, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro, eu vou ter que identificar as principais fontes de poluição que afetam o rio, para que eu consiga avaliar o impacto dessas atividades. Segundo, eu vou precisar verificar os níveis de contaminação da água em diferentes pontos de coleta, porque isso, né, vai me permitir saber se existe a diferença de poluição, a que nível e com que vai estar relacionado, já que eu vou ter identificado as principais fontes de poluição. E terceiro, propor medidas de preservação e conscientização para a comunidade local. Também vai ser parte do meu objetivo dar esse retorno. Então, esse seria o passo a passo para eu conseguir avaliar o impacto das atividades humanas e da qualidade da água.
E é isso, chegamos no fim de mais um vídeo. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de algo, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar super feliz de responder. E é isso, deixe um like, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchauzinho!